O vídeo de hoje será dedicado para todo mundo que tem interesse em começar a investir o próprio dinheiro em 2024 ou que já tenha dado os primeiros passos, mas ainda quer adquirir mais conhecimento sobre o assunto. Então, se esse é o seu caso, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou falar muita coisa que pode te ajudar nessa jornada. Para quem não me conhece, meu nome é Léo Pérez, sou criador aqui do canal e já fazem 5 anos que eu invisto meu dinheiro. Em 2018, para ser mais exato, foi quando eu comecei a estudar sobre investimento e em 2019, quando eu comecei a de fato investir. Não necessariamente eu fiquei 2018 o ano inteiro estudando para aí sim começar a investir, mas o que eu digo que eu comecei a ter meu primeiro contato em 2018 foi em relação a ver um videozinho ali ou outro, começar a ficar um pouco mais familiarizado com o que é investir o nosso dinheiro, seja na bolsa de valores, em renda fixa, renda variável, enfim. Então, nesse ano, em 2018, eu, ao mesmo tempo que estudava, começava a tentar guardar uma graninha e em 2019 foi quando eu comecei a, de fato, investir. Enfim, esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo bem diferente do que eu tô acostumado a trazer. Geralmente, eu gosto de fazer um roteiro onde eu leio o roteiro inteiro, palavra por palavra, para não deixar faltar nenhuma informação. Mas, quando eu fui tentar fazer o roteiro desse vídeo em específico, eu sofri bastante. Porque, realmente, são muitas informações, muitas questõezinhas que aí eu, no roteiro, pensava, agora eu vou aprofundar nisso aqui, eu vou explicar o que é isso aqui. Enfim, e aí, cara, começava a ficar realmente muita informação que ficaria cansativo tanto para vocês ouvirem quanto para eu gravar, organizar todo o pensamento. Então eu tive a ideia de gravar esse vídeo aqui sem roteiro nenhum. É a primeira vez que eu faço isso, não faço a mínima ideia se vai dar certo ou não. No caso, obviamente que antes de eu começar a gravar, faz uns 3 dias que eu fiquei falando sozinho para ver se realmente conseguiria sair uma coisa maneira e eu fiquei bem satisfeito, só que aí chegou agora e eu simplesmente fico pensando, cara, eu não vou conseguir explicar da mesma forma como eu expliquei pra mim mesmo sozinho 3 dias atrás. Inclusive, o iniciozinho agora desse vídeo já deu uma certa complicada, mas agora vocês devem estar vendo aí que já não tem mais muito corte. Enfim, o início foi chatinho, mas agora acho que já tô mais tranquilo pra sair falando. Mas beleza, só queria me apresentar, meio que comentar sobre isso, que é o primeiro vídeo que eu tô fazendo sem roteiro. Dizer que eu já invisto aí há 5 anos meu próprio dinheiro e durante todo esse tempo eu estudei bastante. Inclusive, aqui no canal você tem vídeo pra tudo o que eu vou falar. Então, você pode ter certeza que eu vou comentar sobre alguns tipos de investimento, algumas características e vou falar, olha, tem um vídeo que eu falo só sobre isso. Enfim, pode ficar tranquilo que eu vou conseguir clarear bastante a cabeça de vocês nesse vídeo e também já vou passar a minha dica, né, de como estudar, que tipo de conteúdo correr atrás, né, para aprender tudo da melhor forma possível. Bem, então vamos começar do início. Antes de você começar a investir o seu dinheiro, eu acho que é bem interessante você entender pelo menos grande parte das opções que você tem para investir seu dinheiro. E quando a gente fala em investimento, existem duas opções principais, né? 2 caminhos principais para você seguir. Ou o caminho da renda fixa, ou o caminho da renda variável. Se você não sabe o que significa renda fixa, renda variável, pode ficar tranquilo que vou explicar agora. Basicamente, a renda fixa é um modelo de investimento onde você investe o seu dinheiro e você consegue ter uma perspectiva de quanto ele vai render desde o início da sua aplicação até o final, né? Até o vencimento. Na renda variável, você investe seu dinheiro e, como o próprio nome diz, o seu dinheiro pode variar, né? Seja para cima, seja para baixo. Também, quando a gente fala sobre investimento, o quanto a gente espera receber, né, de rentabilidade, de retorno, está muito relacionado com o risco que a gente corre. Ou seja, quanto mais risco a gente corre, mais potencial de ganhos a gente tem. Porque quanto mais risco também, mais maior potencial também de perda. E quanto menor o risco, né, menos potencial de perda, logo também menos rentabilidade a gente deve ter. Então aí você já consegue ver que um investimento de renda fixa, onde você tem certa previsibilidade de quanto vai receber, é um investimento mais seguro. A renda variável, onde você não tem noção nenhuma se você vai ganhar muito dinheiro, ou perder muito dinheiro, ou ganhar pouco, perder pouco, enfim, já é um investimento bem mais arriscado. É claro que quando a gente começa a investir, provavelmente é porque a gente chegou em algum vídeo ou alguma pessoa falando alguma coisa, tipo, investi meu dinheiro, dobrei meu dinheiro. Enfim, quando a pessoa tá falando sobre isso é porque ela investiu em algum investimento bem arriscado. E quando a gente começa a investir, a gente precisa estar preparado para ter esses ganhos absurdos, né? Por exemplo, eu vou falar até de mim, já dando um spoiler do que eu vou falar um pouco mais pra frente nesse vídeo. Eu basicamente investi 15 mil em criptomoeda e hoje meus 15 mil viraram 50 mil em coisa de o quê?
3 anos. Então isso é um rendimento muito absurdo. Se juntar todo o investimento que eu fiz, todo o dinheiro que eu enviei assim para investimento mesmo, e ver o quanto eu tenho hoje dos investimentos, eu praticamente dobrei todo o meu patrimônio. O que é um resultado bem interessante, né? Um tempo pequeno, curto, mas a minha estratégia de investimento, ela é uma estratégia que eu adotei pra mim, que não necessariamente vai ser a mesma estratégia que você tem que adotar pra você. Não é uma estratégia toda arriscada, mas é muito mais arriscada do que segura, conservadora. E você que tá assistindo esse vídeo pode ficar despreocupado, porque eu acho que tudo que eu falar aqui, eu vou passar obviamente por todos os investimentos que eu investi ou que eu invisto, ou que eu já até comentei aqui no canal. Então eu acho que você vai conseguir ter bastante informação para ver mais ou menos qual o caminho que vai fazer sentido para você ou não. Mas voltando lá agora na história da renda fixa e renda variável. Para você que está começando a investir, obviamente que o mais recomendado é você começar com um investimento seguro, o mais seguro possível. Logo, renda fixa. E dentro da renda fixa, assim como também dentro da renda variável, a gente tem várias opções de investimentos. Na renda fixa, a gente tem títulos públicos e títulos privados. Eu vou começar falando sobre os títulos públicos. Quais são esses títulos públicos? São títulos que praticamente todo cidadão brasileiro aí tem acesso, que são títulos emitidos pelo próprio governo, né? São títulos emitidos pelo Tesouro Nacional por meio de um programa, né? Um conjunto de títulos chamado Tesouro Direto. Então, o Tesouro Direto é, de fato, um conjunto de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, oferecidos para o cidadão brasileiro. Se não me engano, acho que até mesmo estrangeiros conseguem investir nesse tipo de título, mas aí, no caso, eu não sei como é a burocracia para um americano, para um argentino investir em títulos brasileiros. Não sei se, enfim, por meio de uma própria corretora, enfim, deve ter suas burocracias, mas a gente tá falando aqui com um brasileiro. Então é isso, você que é brasileiro, você tem acesso a esses títulos, que pode ser investido tanto por meio de uma corretora, né, brasileira, onde você vai criar aí a sua conta. Inclusive, as corretoras também são os principais meios onde vocês vão utilizar para investir o dinheiro de vocês, seja em renda fixa, renda variável, que aí no caso bota aí bolsa de valores, mas os títulos públicos, especificamente, como são emitidos pelo governo, você como cidadão brasileiro aí, que tem seu CPF, consegue investir pelo próprio site, né, do Tesouro, do Gov, enfim, tem o teu login aí do Gov, enfim, você consegue investir de uma forma direta, sem necessariamente precisar ser por meio de uma corretora. E lembrando também que investir diretamente, investir por corretora não faz diferença, porque a maioria das corretoras, como tem essa questão, né, da ligação do investimento ser pelo governo, a maioria das corretoras não cobram aí, das melhores corretoras no caso, não cobram taxa de administração ou taxa de corretagem, assim, para investimentos do Tesouro Direto. Então, realmente, no final das contas, tanto faz se você vai investir diretamente ou você vai investir por meio de uma corretora. E dentro desse conjunto de títulos do Tesouro Direto, né, existem várias opções. Eu vou falar, se eu não me engano, são 5 opções. 5 que podem virar 7, mas enfim, vocês já vão entender. Na verdade, eu vou ter certeza desse número daqui a pouco, conforme eu for falando, você também, enfim. Mas antes de falar sobre todas essas opções, eu já vou também já adiantar um termo, porque aí vocês vão conseguir diferenciar esses termos que se referem aí dentro da renda fixa, que são investimentos pré-fixados e pós-fixados. Os investimentos pré-fixados são os que a gente consegue ter uma taxa pré-determinada, pré-fixado, uma taxa pré-determinada desde o início da sua aplicação até o final dela. Ou seja, você vai aplicar seu dinheiro, onde o investimento vai te oferecer uma rentabilidade de X% desde o momento que você investe até o momento do vencimento, da hora que você vai resgatar. Então você consegue ter esse controle de quanto seu dinheiro vai render. Os pós-fixados, eles são investimentos onde a taxa que o seu dinheiro rendeu, vai render no caso, né, vai ser definida depois, né? Então só depois, lá no final, que você vai saber por quanto o teu dinheiro ali rendeu em cada período, porque é uma taxa de fato definida depois, você não consegue ter uma certeza de quanto ele vai render. Vou começar falando sobre o pré-fixado, né, que tem um título do Tesouro, que é justamente Tesouro Pré-Fixado, onde é um título onde você compra ele e o seu dinheiro vai render naquela taxa do momento que você comprou, do início até o fim. Esse é o único investimento pré-fixado oferecido pelo Tesouro Direto, mas lembrando que existem várias opções de tesouro pré-fixado. Às vezes tem um tesouro pré-fixado que vence daqui 3 anos e tem um tesouro pré-fixado que vença daqui 5, 6, 7 anos. Logo, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro rendendo, mais risco você corre, de certa forma. Logo, uma maior rentabilidade também você vai receber. Então não tem por que ter
algum outro tipo de investimento pré-fixado, já que o nome já diz por ele mesmo. É só um investimento onde você já tem uma taxa pré-determinada do início ao fim. Inclusive, no Tesouro Direto existe a opção, né, do Tesouro Pré-fixado e o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. O que é o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais? É quando você recebe os juros do seu investimento a cada 6 meses, né? Tem uma data ali específica para você receber. Teoricamente, ele pode ser bom para alguém que às vezes, sei lá, é um pouco mais de idade, precisa de um dinheiro depois de determinado tempo, ou você pretende viajar 2 vezes ao ano, você deixa lá o teu dinheiro aplicado, você quer receber aí os seus rendimentos para te dar alguma força em períodos específicos do ano, no caso, né? Enfim. De modo geral, o pré-fixado ele não é, com juros semestrais, ele não é tão recomendado, né, tão rentável quanto o outro, porque justamente pelo fato dos juros serem retirados, né, sacados, né, te entregues a cada 6 meses, acaba que o seu dinheiro ele não rende em cima desses juros. Já no que não tem os juros semestrais, né, o tesouro pré-fixado normal, os seus juros vão acumulando e o seu dinheiro vai rendendo juros sobre juros. Então, o processo de aumento do seu patrimônio acaba sendo mais acelerado na opção que não é com os juros sendo entregues de forma a cada 6 meses. E aproveitando que eu comentei aí sobre esses termos, né, de juros e sobre segurança também, você deve se perguntar o que me garante, né? Qual é a garantia que eu tenho, digamos assim, de que eu vou receber esse dinheiro? Como esses títulos são emitidos pelo Tesouro Nacional, a garantia que a gente tem é justamente a garantia do nosso país. Então, a única forma da gente não ter o nosso dinheiro seria basicamente o nosso país quebrando e ele não fazendo nada a respeito. E aí também tá outra informação que eu queria ter dito antes e não falei, que é por que o país oferece esses títulos. Basicamente, o nosso país ele precisa captar recursos, precisa captar dinheiro, né, arrecadar dinheiro para sobreviver, seja para investir na área da saúde, da segurança, da educação, enfim, coisas que a gente sabe que infelizmente no nosso país existe uma péssima gestão dos recursos financeiros, né? Mas não é disso que a gente vai falar agora. Mas enfim, basicamente o país precisa captar recursos e ele tem 2 opções. Primeiro, arrecadar impostos, coisa que o nosso país já faz muito bem. Afinal, é um dos países que mais cobra imposto do mundo e não necessariamente volta esse imposto para a população. E, de fato, com a questão da emissão de títulos públicos, porque faz com que a sociedade ou a população queira abrir mão do seu dinheiro para emprestar para o governo em troca de um retorno no futuro. O dinheiro que a gente pega emprestado, ou no caso que o governo pega emprestado, tem um custo, porque não faz sentido a gente emprestar nosso dinheiro ou alguém emprestar dinheiro para gente e não ganhar nada em troca, só correr o risco de perder o dinheiro e ficar no prejuízo. Então, quando a gente empresta dinheiro ou a gente pega dinheiro emprestado, né, a outra parte espera ter uma recompensa por isso, né, que não acaba sendo o preço do dinheiro, né? Quanto vai me custar pegar esse dinheiro emprestado? Ah, eu vou te emprestar R$100 se você me voltar 110. Logo, o preço do dinheiro é R$10. E isso, na verdade, são juros. Então, em outras palavras, né, da forma mais simplificada possível, que é como eu quero passar a ideia desse vídeo, é isso. Os juros são basicamente o preço do dinheiro que foi emprestado. Os títulos do Tesouro Nacional, né, do Tesouro Direto, são os títulos mais seguros de todos. Por quê? A garantia que a gente tem é a do nosso país e se alguma coisa der errado, a gente pode simplesmente, né, o governo, no caso, por meio do Banco Central, pode simplesmente emitir mais moeda, emitir mais dinheiro para arcar com as dívidas, né, que o governo tem conosco. Mas beleza, já falei aqui do Tesouro Pré-fixado, com os sem juros semestrais, falei aqui o que é o Tesouro Direto, como ele funciona, qual é a ideia por trás, os juros, o risco. Agora vamos falar sobre os títulos do Tesouro que são pós-fixados. E eu vou começar falando do Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título pós-fixado porque a taxa que ele rende varia de acordo com a taxa Selic. Por isso o nome do tesouro, Tesouro Selic. E o que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa de juros da nossa economia, é a nossa taxa básica de juros. E o que a taxa básica de juros faz? Ela literalmente controla todo o comportamento da população em relação a gasto. Então a gente tendo uma taxa de juros alta faz com que, em média, o custo do dinheiro que a gente vai ter acesso seja mais alto também. Seja para você pedir um empréstimo no banco, né, sendo um financiamento, ou até mesmo para a gente investir o nosso dinheiro. Então, se a gente tem uma taxa de juros alta, significa que é caro pegar dinheiro emprestado. Logo, a gente tem vontade de quê? De emprestar nosso dinheiro e ganhar mais dinheiro com isso.
Então, em outras palavras, fica caro para a gente pegar dinheiro emprestado, logo as pessoas querem se endividar menos e ficam mais propensas a investir, ou seja, emprestar o dinheiro que seja para o governo, por exemplo, já que as taxas de juros estão altas, então a gente consegue ter um maior retorno financeiro investindo. Só que isso, como é de se esperar, faz com que o mercado fique muito frio, né? Esfrie bastante, tenha menos movimentação, circulação de dinheiro, tem muito mais dinheiro parado que em circulação na economia. Agora, se acontece o caminho contrário, ou seja, uma taxa de juros baixa, né, ou reduzindo, faz com que emprestar o nosso dinheiro não fique tão atrativo assim e passe a ser mais interessante você pegar dinheiro emprestado, já que os juros que estão sendo cobrados estão baixos, então a população fica mais suscetível, mais propensa a se endividar, a consumir, o que gera o aquecimento da economia. Só que nisso que a economia aquece demais, as pessoas estão procurando muito, demandando muito por um determinado produto, a tendência é que esses produtos fiquem mais caros, para justamente conseguir controlar aí a questão da oferta com a demanda. E esse encarecimento, né, esse aumento de preços é chamado de inflação. E aí, para controlar a inflação, o que é feito? As taxas de juros aumentam. Para quê? Para diminuir essa procura, diminuir essa demanda por produtos e conseguir fazer esse controle de preços. Mas beleza, taxa Selic explicada, como funciona aí o comportamento da nossa taxa de juros também. Mas só para finalizar, então o Tesouro Selic é um investimento pós-fixado, já que a nossa taxa de juros ela varia conforme o tempo, mais especificamente a cada 45 dias, né, de acordo com o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias. A cada 45 dias tem uma reunião para definir se a taxa Selic vai aumentar, se vai diminuir, se vai se manter. Então, por isso, é considerado um investimento pós-fixado. O próximo investimento pós-fixado que eu vou comentar é o IPCA, Tesouro IPCA, que no caso é Tesouro IPCA+. E tem o Tesouro IPCA+, com e sem juros semestrais, né, mas que a ideia é exatamente igual à do pré-fixado, onde, rentavelmente falando, é mais vantajoso você optar sempre pelo sem ser o com juros semestrais. O com juros semestrais pode ser interessante para situações específicas. Mas enfim, o Tesouro IPCA+, ele é pós-fixado porque ele acompanha o índice do IPCA. O que é o IPCA? IPCA é uma sigla que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E esse índice é o índice que representa a inflação. Então, a cada mês existe uma variação do preço dos produtos, né, em circulação, que existe essa variação, obviamente, por conta da questão de, às vezes, uma oferta e demanda da vida. Óbvio que não é só por causa disso, mas estou querendo explicar tudo da forma mais simples possível para vocês conseguirem entender. Mas existe aí uma variação, mesmo que seja pequena, mínima, isso todo mundo sabe. Às vezes você passa numa semana, o preço do leite condensado tá R$3, na outra tá R$3,10, né? Enfim, e obviamente falei um valor aleatório, óbvio que um leite condensado não custa R$3, eu acho. Deve estar aí na casa dos 5 pelo menos, mas enfim, é só para vocês entenderem. Então, ao final de cada mês, o IPCA é definido, né? Ou seja, quanto que variou. Variou 1%, variou 0,2%, enfim. E nesse Tesouro IPCA+, o seu dinheiro rende de acordo com o IPCA, mais um percentual fixo. Às vezes fica aí na casa dos 5%, 6%. Por quê? Qual que é a ideia desse investimento? É a de te entregar uma rentabilidade fixa menor, né, de 5%, 6% garantida, mais um reajuste, né, do IPCA. E por que isso é interessante? Porque o IPCA, como representa aí a inflação, e a inflação nada mais é do que o aumento generalizado do preço de uma determinada cesta de produtos, você tem um rendimento onde você consegue render de acordo com o IPCA, com a inflação, mais alguma coisa, isso faz com que você proteja o seu poder de compra, já que a inflação literalmente acaba com o seu poder de compra, porque a partir do momento que ela aumenta o preço de uma determinada cesta de produtos, significa que fica mais difícil de adquirir aqueles produtos, né? Fica mais caro. E a inflação também se mostra de algumas formas diferentes. Na verdade mesmo, na inflação você basicamente, com o dinheiro que você tem hoje, você não consegue comprar a mesma quantidade de produtos no futuro que você compra hoje com esse mesmo dinheiro. Então, tem algumas empresas, por exemplo, que... o Bis, acho que aconteceu isso recentemente. Vendia aí uma caixinha com... Só um exemplo, tá? 20 unidades. E aí, para eles não aumentarem o preço, né? Eles querem manter o preço, agora eles vendem uma caixinha com 16 unidades de Bis. Só que com o mesmo preço, uma caixinha um pouquinho menor. Então, é basicamente isso. Com um determinado dinheiro que você compra hoje, no futuro você vai comprar menos por causa da inflação. Ou, se você quiser comprar a mesma quantidade de produtos que você compra hoje no futuro, logo você precisaria, né? Você precisará, no caso, de mais dinheiro para conseguir atingir esse objetivo por conta da inflação.
Então, o Tesouro IPCA+, né, como vocês podem perceber, é interessante por conta disso, te entrega uma rentabilidade enquanto protege seu poder de compra, e isso, inclusive, é uma observação que traz um certo risco para o Tesouro Pré-fixado, porque se vocês forem ver lá na hora de investir no Tesouro Pré-fixado da vida, muitas vezes ele tem uma rentabilidade de fato maior do que é entregue no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA+. Porém, se acontece em algum ano, ou daqui 2 anos, não sei, um aumento drástico assim da inflação, ou um aumento da taxa de juros que vai te entregar uma rentabilidade muito interessante, você acaba ficando de fora ou ficando no prejuízo, né? Deixando de ganhar dinheiro ou perdendo dinheiro ao ter optado lá pelo Tesouro Pré-fixado. Então, para você investir nesses títulos em específico, é sempre interessante você ter uma boa noção de como a economia se comporta, porque a partir do momento que você sabe, né, esses conceitos todos, sabe em relação de como a inflação tá, qual é a taxa de juros hoje, essa taxa de juros é interessante, não é, tá baixa, qual o impacto disso está acontecendo, você já consegue prever o que provavelmente vai acontecer daqui para frente. E consegue, logicamente, né, consequentemente, se organizar melhor com o seu dinheiro. Inclusive, esse conhecimento te ajuda, te beneficia na hora de eu criar uma estratégia para investimento de renda variável, mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas beleza, já falei aqui sobre esses 3 principais, agora falta só do Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais. O Tesouro Renda Mais é um título do Tesouro onde você investe seu dinheiro preferencialmente de forma mensal, com o objetivo de daqui 20 anos, né, em média, depende de cada pessoa, mas no momento da sua aposentadoria, você ter um complemento de aposentadoria. Porque já é visto que a maioria das pessoas hoje não conseguem sobreviver com a aposentadoria que recebem, e também existe um grande risco aí de um possível colapso financeiro no futuro por conta do INSS, que é basicamente um sistema onde as pessoas contribuem, né, as pessoas que estão no mercado contribuem, né, tipo um imposto que você paga para que você consiga ter uma garantia de renda no futuro, né, na sua aposentadoria. Só que acontece que no futuro a tendência é que tenham mais pessoas aposentadas do que pessoas ingressas no mercado de trabalho, já que a taxa de natalidade da população aqui brasileira tem diminuído, tem se estreitado. Muito provavelmente seus tios, seus avós tinham aí pelo menos às vezes uns 4, 5, 6 irmãos, né? Era muito comum, até mais. Hoje em dia é raro ter pessoas com essa quantidade de filhos, não é que não tenha, mas é bem mais raro. Logo, a população, ainda mais com os avanços da medicina também, as pessoas têm vivido mais, ou seja, a população tem envelhecido e não tem uma população financeiramente ativa, digamos assim, para conseguir sustentar todo esse topo que está se alargando. Então o Tesouro Renda Mais ele foi feito justamente para que aconteça isso. A pessoa consiga investir um dinheiro de forma mensal para que chegue lá na frente e ela não tenha surpresas, consiga minimamente ter aí uma qualidade de vida compatível com o que ela deseja. E para garantir isso, o investimento que você faz hoje ele é corrigido pela inflação até o momento do investimento. Se eu não me engano, tem até também uma taxa adicional, é uma taxa mais a inflação, assim como funciona lá o Tesouro IPCA+. Só que a diferença do Tesouro Renda Mais para o IPCA+, é que ao invés de você investir por um determinado tempo, ter uma data de vencimento onde o título vai expirar e você vai receber seu dinheiro com os rendimentos, no Tesouro Renda Mais, na verdade, você acumula dinheiro por um determinado tempo, enquanto isso seu dinheiro vai rendendo, chegou em determinada data, você vai recebendo de forma mensal também esse dinheiro corrigido, devidamente rendido de forma mensal para ser um complemento de fato de aposentadoria por determinado período de tempo. Se não me engano aqui era o quê? 240 meses? 20 anos também? Não lembro de cabeça, mas enfim, é basicamente essa a ideia. Mas tenho quase certeza que era isso. Por 20 anos você recebia esse dinheiro. Logo, se você quer se aposentar com 50, 55, você receberia esse dinheiro por 20 anos até os 75. Enfim, e por fim, né, tem o Tesouro Educa Mais, que também é outro título novo, assim como o Renda Mais. O Renda Mais, se não me engano, foi lançado que foi ano passado, janeiro do ano passado, 2023, ou foi até antes, não lembro agora de cabeça. E o Renda Mais, o Educa Mais veio logo em seguida, também em agosto, se não me engano. 8 meses depois, 9 meses depois, alguma coisa assim. Que segue a mesma ideia, só que ao invés de ser um título direcionado, né, para a aposentadoria, é um título direcionado para o ensino superior, né, para ajudar as pessoas a terem dinheiro para entrar numa universidade, né, para cursar o ensino superior, que, como eu falei, é a mesma coisa, você investe por um determinado período de tempo, né, até ali a data mais ou menos de que você pretende começar a faculdade, você ou o seu filho, né, no caso, é mais direcionado para pais, na verdade, que querem investir para o futuro dos filhos. Mas enfim, você investe o dinheiro até determinada data, chega aquela data, o teu dinheiro já foi corrigido aí pela inflação, mais os rendimentos, e ele é dividido aí em várias parcelas mensais. Enquanto ele não é entregue, ele continua rendendo, né, atualizando aí pela inflação, e
aí esse dinheiro será o dinheiro responsável por pagar as parcelas, ou pelo menos ajudar a pagar as mensalidades aí de uma faculdade que você pague pro seu filho ou que você, enfim, queira pagar para si próprio. Então agora eu simplesmente falei sobre todas as opções de títulos públicos de renda fixa, né, que são os títulos do Tesouro Direto. E agora eu vou falar rapidamente, né, vai ser bem mais rápido, eu acho, sobre os títulos privados. Como o próprio nome diz, títulos privados são títulos oferecidos por instituições que não são o governo, nesse caso, instituições financeiras. Então, de títulos privados, a gente tem CDBs, L6, LCIs e LCAs. O que são essas coisas, né? CDB é uma sigla que significa Certificado de Depósito Bancário. Então, um CDB é um certificado de depósito bancário, em que você emprestou seu dinheiro para o banco, você empresta o dinheiro para o banco e, como você já sabe, você só empresta dinheiro quando você vai ter algum retorno financeiro em cima disso, né? Já que você está correndo um risco de certa forma. Enfim, o banco vai te devolver esse dinheiro com juros. Geralmente, esses títulos privados, principalmente CDBs, eles variam de acordo com uma taxazinha aí, digamos, uma sigla chamada CDI. O CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. E esse certificado de depósito interbancário é como se fosse uma taxa definida entre as instituições financeiras para que elas consigam emprestar dinheiro entre si e devolver umas às outras. Porque às vezes se uma instituição tem muito dinheiro aqui e a outra tem pouco, às vezes para emprestar ou para tomar alguma dívida, enfim, tem todo esse compartilhamento aí de dinheiro entre as instituições, onde elas emprestam aí por uma taxa, uma para outra, que acaba ficando geralmente 0,1% abaixo da taxa Selic. Logo, quando elas compartilham entre si, assim, de forma diária, a diferença ali que elas têm que entregar para outra ali, para pagar por aquele empréstimo rápido, acaba sendo bem irrisório, né? Bem baixo e, enfim, da mesma forma que algumas às vezes pegam emprestadas com uma, às vezes aquela outra pega emprestado com a própria ali. Então, enfim, o que você tem que saber é que o seu investimento, ele rende de acordo com o CDI, com essa taxa aí que fica 0,1% abaixo da taxa Selic, o que é uma diferença mínima. Logo, o investimento que renda 100% CDI, que é como geralmente eles se apresentam, rende basicamente a mesma coisa que a taxa Selic, só que 0,1% abaixo. Porém, sabendo disso, né, a maioria dos bancos, na verdade, eles oferecem os CDBs que entregam 110% CDI, 120, 130, 140. Hoje em dia tá até mais raro encontrar CDBs com a rentabilidade tão alta assim, né, com a porcentagem de CDI tão alta. E também tem aqueles bancos que, se aproveitando dessa situação, né, de 100% CDI, como se eles estivessem, na verdade, dobrando o seu dinheiro, ele se aproveita para falar, ó, meu CDB te entrega 80%, 90% CDI, como se isso fosse muita coisa, mas na verdade é uma quantia ainda mais abaixo do que um tesouro Selic da vida te entregaria. Inclusive, como tem aí questão de incidência de imposto de renda e tudo mais, às vezes um CDB de 80% pode ser tão ruim quanto uma poupança, por exemplo. E a poupança é tão ruim assim justamente porque ela tem um limite ali. A partir do momento que a taxa de juros passa ali, eu acho que tá acima de 8%, a tua poupança ela rende 70% daquilo. Então, essa diferença aí, né, da rentabilidade de um título público da vida, porque assim, né, os bancos não são bobos, eles pegam o dinheiro ali emprestado de você, mas eles te devolvem um pouco menos porque eles aplicam ali no tesouro público, rendem aquele dinheiro e te dão ali uma diferença. As pessoas falam muito da poupança porque é aí que acontece de forma mais escrachada da vida, né? Que fica descarado. Quando você tem uma rentabilidade muito boa, a poupança vai lá e te entrega 70% daquilo. Então, teoricamente, você poderia investir diretamente aí no Tesouro Selic, o que é muito mais seguro, muito melhor você emprestar o dinheiro pro governo do que para uma instituição financeira, que pode quebrar, e ganhar mais dinheiro. Então, a polêmica aí por conta da poupança é isso, ela ser um investimento teoricamente mais arriscado que um Tesouro Selic da vida e ainda assim também entregar menos rentabilidade, o que não faz sentido nenhum. Mas, continuando, expliquei aí sobre o CDB, né? Além do CDB tem LC, que significa umas letras de câmbio, que é basicamente a mesma coisa que um CDB, só que na verdade, ao invés de você tá lidando com um banco, emprestando dinheiro para um banco, para ele utilizar, fazer o que ele quiser ali, e depois te devolver aí um reajuste, você tá emprestando aí para uma financeira, né, que às vezes lida aí com questão de empréstimos variados aí, às vezes com custos um pouco mais interessantes do que um banco. Logo, uma LC acaba sendo até um pouquinho mais arriscada do que o CDB. E também tem as LCIs e LCAs, que agora de cabeça eu não lembro exatamente o que significam as siglas, eu acho que é letra de crédito imobiliário, letra de crédito imobiliário, talvez. Enfim, que é basicamente você emprestar o seu dinheiro pro banco, emprestar esse dinheiro para as pessoas que querem fazer algum financiamento da área imobiliária, né? E as LCAs, mesma coisa, letra, agora eu não lembro se era letra de crédito,
letra de câmbio do agronegócio, enfim. A LCI é relacionada ao mercado imobiliário, a LCA é relacionada ao agronegócio, né? Ambos você está emprestando seu dinheiro ali para o banco, para ele emprestar para essas outras finalidades aí, pessoas interessadas com isso, né? Ali de acordo com os clientes deles. Eles pegam ali uma rentabilidade e te devolvem aí um reajuste, né? Entregando uma rentabilidade para você. Já que o banco ele ganha dinheiro justamente trabalhando o dinheiro dos outros. Então você consegue emprestar dinheiro para ele e receber um rendimento porque ele já tá pegando teu dinheiro e emprestando ele por um custo muito maior e dessa forma também tá correndo bem mais risco. Então é super justo, tanto para você quanto para o banco. Espero que tenha ficado claro tudo isso. Inclusive vale dizer que, se eu não me engano, na LCI e LCA você não paga imposto de renda, já no CDB você paga, LC de cabeça agora eu não lembro, mas também não é nada que você precisa aprender literalmente vendo esse vídeo. Afinal, esse vídeo aqui é um vídeo onde eu falo um pouco sobre tudo de forma simples, acessível para você entender, para você se familiarizar, mas você não deve só assistir esse vídeo. Eu recomendo fortemente você assistir os outros vídeos aqui do canal, você pegar o que eu tô falando sobre cada um desses investimentos, se interessou por alguma coisa, vai lá, pesquisa. Como você tá curtindo a forma como eu tô falando aqui, eu tenho certeza que você vai gostar dos meus vídeos, onde está tudo roteirizado, tudo bonitinho, tudo explicado direitinho. Mas é isso. Basicamente aqui eu falei sobre os principais investimentos de renda fixa. Tem outros, né, como por exemplo uma debenture da vida, que é basicamente a mesma coisa que você emprestar dinheiro para alguém, só que ao invés de ser para o banco, no caso é para uma empresa, né, que está precisando de alguma capitalização da vida. Então você está emprestando seu dinheiro para uma empresa e ela vai te devolver ali naquela taxa, logo acaba sendo um pouquinho mais arriscado. E nesse caso é bom para você ir para a empresa, porque com a empresa pegando emprestado contigo, né, no caso não é só com você, mas com pessoas físicas, digamos assim, é muito mais barato do que pegar dinheiro emprestado com o banco da vida. E você emprestando, né, você, um grupo de pessoas emprestando para uma empresa, acaba também tendo um potencial de retorno muito maior do que teria sim emprestando para um banco. Então é bom para ambos os lados, mas também é mais arriscado para quem está emprestando. Mas beleza, para você que está começando a investir agora, eu acho que é muito interessante você passar pelo menos um ano se aprofundando nesses tipos de investimentos, fazendo seus primeiros investimentos, guardando dinheiro, porque investir é muito mais um hábito do que qualquer outra coisa. Investir não é difícil, né? Como vocês podem perceber, assim, eu não me mato de estudar sobre nenhuma dessas coisas. Tudo bem, já criei aqui o canal, já em algum momento tive que estudar mais a fundo sobre tudo isso para poder fazer os vídeos, logo eu já aprendi, já tá aqui dentro da minha cabeça, eu consigo sair falando aqui sem precisar consultar nada, mas ainda assim, óbvio, tem uma informaçãozinha ou outra ali, como por exemplo, o significado das siglas, que eu já não lembro 100%, né? Enfim, se eu tivesse só aberto aqui rapidinho, eu saberia, mas enfim, espero que vocês estejam conseguindo entender a intenção desse vídeo. Mas é isso, eu acho que é bem interessante vocês começarem a estudar sobre investimento, começando, obviamente, pelos investimentos mais seguros, para vocês criarem mais coragem, mais confiança, e claro, sem abrir mão, né, de estudar, de pesquisar também sobre os investimentos mais arriscados, que eu vou começar a falar agora, né, que são os de renda variável. Bem, já falei o que é a renda variável, e dentro da renda variável temos várias opções também, assim como temos na renda fixa. Na renda variável a gente tem ações, temos fundos de investimentos, temos fundos imobiliários, né, que não deixa de ser ali um fundo de investimento da vida, temos criptomoedas, não sei mais o que, porque basicamente os principais são esses quatro, né, os que eu invisto. Tem investimento em exterior também, né, enfim, investimento em câmbio da vida, enfim. Vou começar falando sobre ações. Para você investir, né, em ações, como eu falei também em relação aí à corretora de valores, todos esses investimentos de renda fixa vocês encontram em corretoras de valores, tá? Aqui nas ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos também, tudo em corretora de valores vocês conseguem. Mas enfim, as ações são basicamente ações de empresas onde você compra por meio da bolsa, por meio de uma corretora, no caso, né? E basicamente, automaticamente você tem acesso, né, direito a uma pequena fração daquela empresa, né? Agora você, teoricamente, na verdade, vira até um dos sócios, só que obviamente um sócio muito minoritário. Então, às vezes, uma empresa que vale R$1 bilhão, você chega e investe R$1.000, você tem ali uma fraçãozinha de 0,001%, sei lá, enfim. É a proporção aí, logo você não é ninguém aí na fila do pão, né? Você não tem poder nenhum sobre a empresa, mas você é sócio, logo você tem direito a qualquer tipo de valorização, qualquer tipo de lucro, né, que ela receba e, no caso, decida distribuir. Então, o bom de você investir em ação é justamente isso. Quando você investe na ação de uma empresa, você consegue ganhar dinheiro tanto com a valorização dela,
né? Ou seja, o aumento da sua ação, o aumento do valor patrimonial, digamos assim, da empresa, que é refletido no valor da ação. Às vezes você compra uma ação por R$10, depois passa um ano, agora a ação vale 11. Ou seja, você teve uma rentabilidade de 10%, né? Um aumento de 10%. Mas é claro que você não vai investir só R$10, né? Às vezes vai ser 1.000, que no caso esses 1.000 vão virar 1.100, 10.000, no caso vai virar 11.000, enfim. A ideia é essa. Ou também se consegue ganhar dinheiro com a distribuição de lucros, né? A empresa exerce lá as atividades dela, lucra e decide distribuir esses lucros para os acionistas. E, obviamente, cada acionista ganha o lucro referente ao percentual que ele tem de ação, né? Em relação à empresa. Então, se você tem 1% das ações de uma empresa, que já é muita coisa absurda, você vai ganhar 1% ali dos lucros. Basicamente isso. E no caso das empresas, você consegue montar uma estratégia baseada nisso, já que tem empresas que você tem, né, você espera um maior aumento do valor patrimonial delas, né, da valorização das suas ações, e tem empresas que você investe com o intuito de receber dividendos, né, que é essa distribuição de lucros. Geralmente, uma empresa mais da área de tecnologia, ou às vezes uma empresa que não distribui lucro, é uma empresa que está pensando em se valorizar, né, em aumentar o valor, em aumentar a operação, enfim. Então, é uma empresa que você vai investir pensando na valorização das ações, e talvez lá na frente pode ser que ela pare com isso, né, fique ali confortável e comece a distribuir os lucros. Já uma empresa que distribui lucros, geralmente é uma empresa que já está num tamanho tão grande que não tem mais tanto para onde crescer, né, seja uma Petrobras da vida, uma Vale da vida, ou enfim, Banco do Brasil, bancos da vida, distribuem bastante lucros, porque não tem mais, já dominam ali o mercado, já tem um tamanho absurdo, já lucram, então eles não querem pegar aquele dinheiro, não é tão inteligente, não é tão vantajoso para eles pegarem e reinvestir. É melhor eles distribuírem para os acionistas, atrair mais pessoas interessadas em investir, né, em aportar dinheiro nelas, então isso naturalmente também já faz com que elas consigam se manter, digamos assim, saudáveis. E as ações, existem dois tipos, né, não são todas as empresas que oferecem esses dois tipos, enfim, são as ações ordinárias e as ações preferenciais. As ordinárias é basicamente uma ação que você tem uma preferência aí na hora do voto para alguma coisa, mas isso também só se você tiver uma posição relevante da empresa. E as preferenciais, você tem uma preferência aí na parte de recebimento de dividendo, né, seja em quantia e tudo mais, ou velocidade, às vezes você recebe um pouco antes, mas assim, na prática quase que tudo é a mesma coisa. Só que elas se diferenciam em relação ao código. Quando você vai comprar a ação de alguma empresa, por exemplo, Petrobras, o código sempre vai ser bem parecido, ou pelo menos que se remeta à empresa em questão. E é sempre um código de 4 letras e um número no final, para definir que tipo de ação é. Então a Petrobras, por exemplo, o código da ação é PETR. E aí tem a PETR3 e PETR4, onde a PETR3 são as ações ordinárias da Petrobras e a PETR4 são as ações preferenciais. E isso segue também para todas as empresas. Todas elas vão ser essas 4 letras e um númerozinho ali no final. Também tem o número 11, que são units, que é como se fosse um pacote, né, de, sei lá, 2 ações ordinárias e uma preferencial. Enfim, cada empresa decide aí. E só reforçando, no meio aqui das ações existem várias opções de estratégias para você fazer, caminhos para você seguir, pensando aí no acúmulo do seu patrimônio, né, do seu capital, para rentabilizar, para, enfim, ou até mesmo especular, não sei. Mas é bom frisar, né, reforçar que ações são investimentos de renda variável. Logo, pode acontecer alguma coisa que simplesmente despenque o preço das suas ações, você, entre aspas, perca dinheiro. Às vezes, por exemplo, se você compra a ação lá de R$10 que eu comentei, você compra R$1.000 da ação por R$10, e aí elas caem para 9, seus 1.000 viram 900. Pô, você perdeu aí 10% do quanto você investiu. Então, com certeza vai ser aí minimamente impactante. Então, assim, tem que ter um certo estômago, tem que saber que o mercado varia. Inclusive, vou até, né, não sei se tem alguém ainda assistindo esse vídeo, mas enfim, vou até falar a minha questão, que eu comecei a investir em 2019. E como vocês lembram, em 2020 aconteceu uma coisa na nossa economia não muito agradável, né? E basicamente, para vocês terem noção de valores, tá? Eu já tinha investido em 2020 uns 23 mil, 22 mil reais, 21 talvez, por aí. O meu investimento, em questão de um ano, né? Porque a bolsa tava na máxima até então. Cara, viraram 27, 28 mil, por aí. Ou seja, tinha ganhando uma grana maneira. Tipo, era uns 20, 30% praticamente de valorização que eu tava tendo até o momento. E aí chegou o fatídico dia, né, que a bolsa despencou e os meus 27, 28, 29 ali, 28 quebrado por aí, porque
varia, né? Caíram simplesmente para uns 13 mil, né? Ou seja, eu saí de um lucro ali de mais de 5 mil reais que eu tinha, né, em média, para um prejuízo de mais do que 5 mil reais. Então eu tive que ter muito estômago. Eu gosto até de dizer que... Mentira, eu não gosto de dizer nada, mas eu tenho plena consciência de que a maturidade, digamos assim, a vivência que eu tive começando a investir justamente nesse tempo foi essencial para eu estar até anos-luz em relação à cabeça de investimento, que muita gente que investe há mais tempo do que eu, já que teve gente começou a investir antes, mas nunca passou por uma situação dessas. E eu fiz exatamente o que eu tinha estudado. Eu sei que caiu, deu desespero, deu vontade de vender, deu vontade de recuperar o dinheiro. Enfim, eu respirei fundo, deixei lá e não só deixei lá, como apliquei mais. E nisso que eu apliquei mais, aí sim que eu ganhei, cara, eu ganhei muito dinheiro, assim, praticamente dobrei o dinheiro que eu apliquei em questão de 6 meses. E aí eu vi, não, tô indo no caminho certo. Até para eu voltar e recuperar ali, entre aspas, o dinheiro, entre aspas, perdido, porque até então era só uma desvalorização, levou um tempo, né, de tudo. Algumas coisas eu ganhei, depois perdi, enfim, mas no final das contas, o que eu tenho hoje é basicamente todo o dinheiro que eu já investi na minha vida ter literalmente dobrado de valor. Óbvio, alguns multiplicaram por 8, por 9, por 10 e outros tive um prejuízo mais ou menos igual, mas, enfim, no final das contas, o que eu investi, hoje eu tenho o dobro, basicamente. E em 5 anos, o que é muito bom. Mas, enfim, e aí, beleza. Falamos aí sobre as ações, né? Tem risco envolvido. E se você quiser, às vezes, se livrar um pouquinho desse risco, também é isso. É estratégia, cara. Você pode investir um pouquinho em cada setor, em cada ação, que aí você diversifica a sua carteira, e não só em relação ao ativo, mas em tipo de investimento também. Então, você pode deixar um pouco em ação e pode procurar outros investimentos, seja de renda fixa ou renda variável para investir. Um que eu faço assim meio que em paralelo aí com as ações são os fundos imobiliários, né? E também tem fundos de investimento que os dois funcionam da mesma forma. São basicamente um fundo onde capta recursos de várias pessoas diferentes e com esses recursos que eles têm ali à disposição, eles investem em várias frentes diferentes, né? Em vários ativos diferentes. O fundo de investimento, ele pode investir em ativos de renda fixa, renda variável, ou os dois, enfim, tem vários tipos de fundo, tá? Inclusive tem os ETFs também, que se eu não me engano significa Exchange Traded Funds, que acompanham um determinado índice, na verdade. Então existe um fundo aí, um ETF no caso, que acompanha o índice do Ibovespa, né, que é o índice da nossa bolsa. Tem o fundo que, se eu não me engano, é SMAL 11, ou é SML 11, ou é SMAL, eu acho que é SMAL, SMAL 11, que é um fundo que acompanha o índice de Small Caps, que, se eu não me engano, é SML 11, SMLL 11, enfim. Não, o índice é só SMLL, enfim, posso estar confundindo, mas enfim, é isso, tá? Tem fundos de ações, tem fundos de índice, que são os ETFs, e tem fundos de investimento imobiliário, né, que são os FIIs, que são fundos que pegam esses recursos e investem em prédios, em salas, galpões, ou até mesmo em investimentos de CRIs, CRAs, né, que são relacionados também ao mercado imobiliário, rendem de acordo com o CDI, enfim, são até fundos de papéis, digamos assim, que são fundos que investem de fato em papéis relacionados aí com questão de financiamento. Mas é isso, e acaba que você comprando uma cota de um fundo imobiliário, você acaba virando também, da mesma forma que você vira sócio, né, de certa forma, das ações, uma cota de fundo imobiliário você acaba virando um dos proprietários, né, daquele prédio comercial, daquela sala, enfim. E, lógico, você tem ali também um direito proporcional ali à sua participação em relação ao aluguel, né, ao rendimento que aquele local ali gera para os donos. Afinal, você é um deles. E a grande vantagem desse investimento é que você é como se você investisse no imóvel próprio, só que no caso, nesse imóvel, você não tem o direito ali de chegar e morar, mas em compensação você recebe uma porcentagem ali do aluguel, que aquele imóvel ali está sendo alugado, e também você consegue começar investindo pouco dinheiro, e nesse investimento você é isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto. Não sei se já chegou a ter alguma mudança a respeito disso, mas eu acho que não. Teve um murmurinho no passado, mas eu acho que não deu em nada. Mas é isso. Em termos de bolsa, né, de corretora, são essas as principais opções: ações, fundos de investimento, ETFs, né, que são fundos de índice, e fundos imobiliários, são os que eu invisto, os que eu acho interessante também, você já dá uma pesquisada. Acaba que a questão do fundo, como são vários ativos diferentes, ele já acaba te oferecendo também uma carteira mais diversificada, logo também é mais seguro, tem menos variação, como tem uma ação isolada. Mas é aquilo,
se você chegar e você investir por conta própria, você em vários ativos diferentes, você consegue também ter uma diversificação e às vezes ter até mais retorno que um desses fundos, porque muitas vezes o fundo também cobra ali taxa de administração, algumas taxas ali embutidas. Então, eu, por exemplo, não gosto de investir em fundo de investimento, só nos FIIs, nos fundos de investimento imobiliário, porque no caso eles me geram ali uma renda passiva mensal dos aluguéis. Na parte de ações eu invisto por conta própria, tenho minha diversificação ali por setores, por empresas, por, enfim, levando em consideração a estratégia de valorização, de dividendo, mas é isso. E agora, para finalizar, vamos chegar aí no tão queridinho do momento, né, que são as criptomoedas. As criptos, eu não quero me aprofundar muito desse vídeo, porque acaba sendo até mais complexo de eu chegar e falar aqui de cabeça, mas eu basicamente comecei a estudar sobre cripto em 2018, início de 2018. E mais especificamente também, quando o meu primeiro período da faculdade, eu faço ciências contábeis na UFRJ, meu professor de administração passou um trabalho que o meu grupo ficou responsável por falar sobre blockchain e criptomoedas. A gente fez o trabalho e nesse trabalho eu fiquei depois de estudar, obviamente, e apresentar, eu vi e falei assim, cara, eu preciso ter algum dinheiro para investir nisso aqui. E, enfim, aí foi isso. A gente apresentou o trabalho, eu fui, tive meus corres aí, investi pouquíssima grana, acho que foi o quê? Meu primeiro investimento em Bitcoin deve ter sido uns 200, 300 reais, alguma coisa assim, 100 reais eu acho, não sei, por aí. Que era o mínimo ali na época, que também até então era uma coisa perigosa, eu queria concentrar a maior parte dos meus investimentos, digamos assim, no que eu já tinha estudado mais, o que é um pouco mais seguro, né, que são as questões das ações ou uma renda fixa. Então até então eu tinha investido uns R$1.000, 1.000 e pouco. Aí eu tirei 100 e não tirei do meu investimento, tá? Eu fiquei com outros 100, que representava ali 10% do meu patrimônio até então, e coloquei ali em cripto para ver o que dava. E basicamente os meus 100 reais de 2019, que foi quando eu investi, ou seja, 5 anos depois, viraram 1.000, né? Então eu fico aí com esse pensamento de que, pô, se eu tivesse 10 mil para botar na época, eu poderia estar com 100 mil, se eu tivesse 100 mil, eu poderia estar com 1 milhão. É complicado, mas como vocês podem ver, cripto consegue te dar um retorno considerável, gigantesco, estrondoso. Tem toda uma estratégia por trás também, tem a questão do halving, no caso do Bitcoin, que é basicamente um acontecimento que acontece a cada mais ou menos ali 4 anos, onde a cada halving a produção de Bitcoins reduz pela metade. E a produção total de Bitcoins tem um limite, que se não me engano é 21 milhões, alguma coisa assim. Logo, é uma forma da moeda ficar cada vez mais escassa, né? Mais difícil de ser produzida, enfim, e isso faz com que a demanda por ela aumente. E sem contar também que nesse meio tempo, porque o Bitcoin foi criado aqui em 2008, 2009, de lá para cá muitas pessoas perderam acesso às chaves com os Bitcoins e tudo mais. Então é por isso também que eu não quero aprofundar muito no assunto, porque aborda algumas coisas um pouquinho mais complexas. Mas é bastante interessante você estudar sobre Bitcoin, mas eu não acho que seja o melhor investimento para você começar, porque acaba sendo praticamente também um cassino, né? Onde você, que já não conhece tanto, já não está tão acostumado com investimento, vai acabar investindo e pode acabar perdendo muita grana em pouco tempo ou ganhando muita grana, né? E, enfim, e não sabendo mais ou menos como se posicionar. Enfim, é um tipo de investimento que eu acho muito válido, só que não para quem está começando, porque acho que o que mais faz as pessoas desistirem de investimento é ter uma péssima experiência logo de início. Seja a pessoa que nunca investiu na vida, começou a investir em ação, colocou todo o dinheiro numa ação, a ação caiu e ela perdeu dinheiro ou perdeu tudo, né, por falta de conhecimento, e isso é uma coisa que pode acontecer tranquilamente com uma criptomoeda da vida, seja o Bitcoin ou qualquer outra, né, uma shitcoin da vida, porque o que acontece é que a gente é bombardeado por várias promessas de dinheiro rápido, e dinheiro rápido, fácil assim, não existe. Existem até pessoas que conseguem surfar essa onda, digamos assim, mas são pessoas que, primeiro, ou deram muita sorte, ou minimamente já estão se posicionando no mercado, já tem um certo conhecimento, já faz bastante tempo, né, um tempo considerável no caso. Então, para você que está começando a investir agora, eu acho que nesse vídeo eu falei todas as informações relevantes que você precisa ter sobre diversos tipos de investimento. Baseado nisso tudo que eu disse, né, vocês já aprenderam, já conheceram sobre muitos investimentos também, muitas opções, que com certeza é muito mais do que muita gente aí que você conheça e já invista pode conhecer. Espero que eu tenha conseguido ser bem claro
em tudo que eu disse e que te ajude, de certa forma, de verdade. Afinal, esse é um conhecimento aí que eu tenho desde esses 5 anos. Óbvio que tem muitos outros fatores que são interessantes eu comentar, tanto em questão de diversificação, como escolher uma ação, como escolher um fundo imobiliário, mas se eu fosse entrar nisso aí, cara, o vídeo passaria de 1 hora, se é que não já passou, porque pelo menos aqui na minha gravação já tá 1 hora e meia que eu tô falando aqui sem parar sozinho. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido, pelo amor de Deus, me digam nos comentários o que vocês acharam. É muito importante esse feedback. Esse vídeo eu não tô fazendo da forma como eu gostaria, como eu falei, da questão do roteiro, da questão da edição também. Não vou caprichar na edição, geralmente eu gosto de fazer. Mais uma vez, assistam os vídeos sobre cada um dos tópicos, eu vou deixar ver se eu deixo aqui no comentário fixado ou na descrição. Mas é isso, invistam. Eu sei que é uma coisa que vocês não vão se arrepender de fazer. Eu acho que eu vou fazer até um vídeo também falando o que mudou a minha vida ter começado a investir 5 anos atrás. E é isso, e comecem, só comecem. Não importa se você tem 40, 50, 30, 20 anos. Se em 5 anos já viu uma diferença, isso significa que você em 5 anos pode ver também. E se você tem menos de 90 anos, muito provavelmente você tem mais 5 anos de vida aí, pelo menos, tá? E mesmo que não seja você que vai usufruir desse dinheiro, muitas vezes você pode entregar aí um certo patrimônio para alguém que vai ser bastante feliz com ele e, enfim, pode mudar de fato realmente as condições, digamos assim, a realidade de uma geração inteira, se obviamente for passado conhecimento para essa pessoa. Que inclusive eu queria muito falar sobre isso nesse vídeo, né? Até quando eu tava falando sozinho, pensando, né, em que falar aqui, eu falei um pouco sobre isso e agora eu esqueci, mas fica para um próximo, não tem problema. Eu realmente só tô postando esse vídeo aqui só de teste, nem sei se aqui vai ter visualização, se vai ter alguma atenção da vida. Mas é isso. Se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo. É um vídeo completamente improvisado, simples, mas é isso. Eu sou o Pérez, esse canal é Afortunado e até o próximo vídeo.